dia. Então, hoje, 12 de novembro de 2021, a temática do nosso grupo de pesquisa Interarte vai ser projeto de pesquisa. Eu sou a professora Josi, coordenadora do nosso grupo, e teremos hoje uma participação muito especial, o professor Michel, que vai falar um pouquinho dele, né, para quem não conhece, e depois ele vai encaminhar a temática. Então, boa reunião para todos. Bom, obrigado, Josi. Primeiramente, bom dia, né, a todos e a todas, né, que aqui está, e a todos que vão nos assistir, né, futuramente. Eu sou o professor Michel, minha área de formação é física, né, sou licenciado em física, sou professor de física, né, atuo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Campo Mourão, tá, aqui no departamento de física, e trabalho, né, aqui em Campo Mourão, no programa de mestrado profissional em ensino de física. Trabalho também junto ao UEM, né, como professor do programa de pós-graduação em educação para a ciência e a matemática. E a ideia hoje era a gente conversar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, alguns elementos, né, importantes, indispensáveis para o projeto de pesquisa, e tentar fazer um link, né, com a fala, inclusive do próprio comitê de ética, porque ao produzir o projeto nós precisamos submetê-lo, né? Então é só fazer uma junção com a temática que vocês já viram, né, também neste grupo de pesquisa. Bom, eu não vou, a princípio, né, colocar um slide para a gente seguir, não. Eu vou tentar ir mais na linha de um bate-papo com vocês, trazendo alguns elementos que eu considero importantes, tá, gente? E se alguém, né, que está aqui assistindo tiver alguma pergunta, eu acho que, né, como não tem nem lâmina projetada, né, não tem nenhum slide projetado, você pode, né, pedir a palavra, falar, fazer uma pergunta. Eu acho que assim a gente consegue ir fluindo bem legal, tá bom? Bom, algumas coisas são importantes, tá, para serem prestadas atenção num projeto de pesquisa. Porque é o seu projeto de pesquisa que vai dar corpo para o seu desfecho, para a sua dissertação de mestrado ou para a sua tese de doutorado. Então, é a partir deste planejamento que você vai seguir a pesquisa. É extremamente importante que esse planejamento seja bem feito, seja feito com bastante cuidado, porque se o seu planejamento, se o seu projeto de pesquisa, ele estiver bem estruturado, isso significa que você vai conseguir caminhar na sua pesquisa com mais facilidade. Se o seu projeto de pesquisa estiver meio torto, né, não estiver muito claro para você em alguns aspectos, você vai ter uma maior dificuldade, principalmente lá na frente, no momento de analisar os dados. E eu digo isso porque, assim, a gente acaba vivendo algumas experiências ao longo da nossa vida, né? E eu já cheguei a participar de banca de qualificação que a pessoa que estava, né, a candidata, a qualificada, ela havia coletado muitos, mas infinitos dados. Mas os dados que ela coletou não respondia, né, o que ela queria, a incomodação dela, né, que a gente vai chamar daqui a pouco isso aqui de questão de pesquisa. Então, ela teve um trabalho muito árduo, porque ela foi coletando tudo que lhe pareceu conveniente. Depois, ela não conseguiu estruturar uma análise adequada de tudo aquilo e, consequentemente, ela não conseguiu responder a pergunta. Então, assim, é extremamente importante que o projeto de pesquisa esteja bem delineado dentro do que se espera de uma pesquisa. Tá? E aí, a primeira parte dele é muito tranquila, que é importante que ele tenha uma capa,
E nessa capa ela é limpa, ela vai o nome da instituição onde você está, o nome do seu programa, o seu nome, o nome do seu trabalho, do seu projeto e cidade e data, só isso. E na sequência você tem uma folha de identificação. Então é nessa folha de identificação que você coloca alguns elementos a mais, caso você queira. Então isso aqui é mais estrutural. Aí a gente chega na introdução. Então, um projeto ele tem lá, né? A introdução, aí ele vai passar por uma justificativa, né? Algumas instituições já pedem uma fundamentação, outras ficam na justificativa, a gente pode até tentar entender a diferença entre eles já, e depois a gente vai para a metodologia, que eu gosto de chamar de encaminhamento metodológico. Né? E em alguns momentos a gente já precisa, inclusive, colocar alguns resultados esperados, o que é que a gente espera encontrar. Isso tudo depende para onde é que você está escrevendo. Tá? Poxa, eu estou escrevendo porque eu quero tentar o doutorado. Acabei o meu mestrado aqui, eu vou tentar o doutorado. Não, eu estou escrevendo porque eu vou participar de um edital do CNPq. E são estruturas, muitas vezes, apesar do projeto ter sempre a base comum, cada instituição que você vai submeter o seu projeto de pesquisa, ela pode ter alguns detalhes que diferenciam de uma outra instituição. Então, é sempre importante que você fique atento ao modelo que a instituição da qual você está pretendendo submeter o seu projeto cobra. Mas eu vou tratar dos elementos fundamentais que você precisa ter em qualquer um deles. Tá? Eu vou deixar as particularidades para os futuros editais de vocês. Bom, introdução. E é na introdução de um projeto de pesquisa que nós precisamos contemplar qual é a problemática da pesquisa que eu quero desenvolver. Então, se eu quero especificamente fazer uma pesquisa numa sala de aula para testar, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas são exemplos mais da minha área e mais simples, para a gente entender o contexto, tá, gente? Aí eu quero desenvolver e implementar uma sequência didática, isso a gente vê muito. Né? Então, tá. Em que contexto? Por quê? Então, antes de responder o porquê que isso é importante, que isso aqui é daqui a pouco, mas eu vou trazer o contexto. Então, atualmente, nas aulas de física, o número de aulas de física não tem proporcionado isso e aquilo, muitos professores que ministram aulas de física não possuem formação adequada em física, e aí você vai construindo um cenário, entende? Você precisa ir construindo todo um cenário, e essa construção é o que a gente chama de problemática. Você vai construindo uma problemática, uma linha bem delimitada do cenário onde você quer se inserir. Tá? E aí você direciona já para aquilo que você pretende. Então, dentro desse cenário todo, de dificuldades e tal, acreditamos que uma sequência didática mediada, ou acreditamos que a utilização de tecnologias de informação e comunicação pode contribuir para o professor realizar um trabalho. Tá? Então, veja, você já traz, você trouxe a TIC no meio desse cenário que você está construindo. E ao final da sua introdução, eu gosto, tem instituição que no modelo de projeto separa o objetivo, a questão da introdução. Eu gosto sempre de ver o objetivo ao final da introdução, porque é exatamente naquele texto corrido, naquele cenário que você está construindo, que você conta para o leitor qual é o seu objetivo. Então, dentro dessa problemática toda que você veio construindo, automaticamente você já apresenta a sua questão de pesquisa. Então, alguns autores, eles diferenciam problema de pesquisa de questão de pesquisa.
né? Eu já nem chamo de problema de pesquisa, que é justamente para tentar não confundir com a questão de pesquisa, porque tem muita gente que confunde. Então, eu já digo a problemática, né, que seria, você vai construindo o seu cenário, o seu problema de pesquisa. E em determinado momento, você chega e apresenta a questão. Então, nesse cenário, nesse sentido, né, e aí você coloca a pergunta tem que estar clara, você não tem que deixar a pergunta subentendida. Tá? Apresente ela, coloque a sua interrogação ali. Tá? E para, né, responder a pergunta, nosso trabalho, nosso projeto tem como objetivo geral, e aí você coloca o objetivo. Já vou falar um pouquinho mais do objetivo, tá? Calma aí. Aí você coloca o objetivo, apresenta ele, perfeito. E se você tiver objetivos específicos, aí você já emenda, né? Na tentativa ou na busca por atingir, responder a questão, atingindo o objetivo geral, né? Nosso trabalho ainda propõe alguns objetivos específicos e tal, e aí você apresenta tais objetivos específicos. Então, em linhas gerais, essa é a organização de uma introdução. Tá? Então, eu apresentei a problemática, direcionei para um determinado cenário que tem a ver com aquilo que eu, né, quero me propor a fazer, apresento a questão, apresento os objetivos. Desculpa, tá, gente, o problema técnico aqui. Eu até já preparei uma outra coisa, caso isso aconteça novamente, eu entro com o celular e dá para trabalhar legal. Tá? Mas, enfim, um cuidado que eu sempre coloco, porque a gente encontra muito, a gente encontra demais isso em projetos de pesquisa, quando a gente vai para participar da seleção do mestrado, principalmente, tá? Que é a questão dos objetivos. Tá? E como assim a questão dos objetivos? Muitos dos objetivos que chegam para a gente são objetivos de ensino, e não são objetivos de pesquisa. Tá? Então, qual seria a diferença? Tá? A diferença básica a gente já consegue percebê-la nos verbos. Tá? Então, por exemplo, os objetivos de ensino são aqueles que, de certa forma, estão ligados às competências e às habilidades que a gente quer, o que nós pretendemos é que os alunos desenvolvam. Tá? Enquanto um objetivo de pesquisa, ele já utiliza verbos que dentro, né, daquela taxonomia de Bloom, já seria considerado de uma ordem cognitiva superior. Estudar, investigar, discutir, verificar. Tá? Então, vou tentar aqui rapidamente um exemplo, né, para a gente. Ó. Se a gente considerar um projeto de pesquisa que tenha por objetivo avaliar o uso de um novo programa de simulação na aprendizagem, por exemplo, de conceitos de física moderna, os seus alunos ou pelos alunos do terceiro ano do ensino médio, tá? Esse é o objetivo, tá? Então, a gente precisa avaliar um verbo. Poderia investigar o potencial de um novo programa de simulação na aprendizagem de conceitos de física moderna. Tá? E quando nós temos alguns casos que, por exemplo, o pessoal coloca o seguinte, que um aluno deve, por exemplo, ao final de uma sequência didática, os alunos deverão calcular a intensidade da corrente elétrica, ou a gente ainda coloca como objetivo desenvolver uma sequência didática e tal. E isso é um cuidado, porque, por exemplo, desenvolver uma sequência didática, criar um aplicativo, são verbos, né, de ação. E isso é procedimento para que você consiga fazer a pesquisa. Então, ele não deve ser utilizado como um objetivo de pesquisa. O seu objetivo de pesquisa, ele tem que balizar sempre a tentativa de responder a pergunta. Aí eu penso, desenvolver uma sequência didática.
responde a minha pergunta? Não. Mas eu só consigo responder a minha pergunta se eu implementar uma sequência. Então, quer dizer que a sequência, ela é fundamental para o meu trabalho, mas não é o objetivo da pesquisa. Entende? O objetivo da pesquisa seria avaliar as potencialidades de uma sequência didática sobre física moderna, entende? Avaliar, estudar um novo aplicativo, né, desenvolvido, a relação desse novo aplicativo com, né, a motivação do aluno, entende? Você vai traçando relações, porém, né, o seu verbo, ele sempre precisa, né, dar condições para que você olhe para os seus objetivos, para que você olhe para a sua questão e você consiga respondê-la. Lembra do cenário? Você precisa conseguir responder a sua questão de pesquisa dentro daquele cenário que você construiu. Tá? Então, sempre pense nisso. Verbos de ação, eles não estão, né, ou não deveriam estar alocados no objetivo de pesquisa. E uma outra coisa que, talvez nem seja muito específico nosso aqui, dessa reunião, mas que o pessoal confunde muito, é quando ele precisa entregar ao mesmo tempo, um projeto de pesquisa e uma proposta de produto educacional. Porque são coisas distintas. Entende? O produto é aquilo que eu vou desenvolver para, de alguma forma, testá-lo, né, em condições reais. E a pesquisa tem a ver com a minha avaliação daquele produto que eu desenvolvi. Entende? Então, aí, de novo, a diferença nas questões dos verbos. Eu acho importante a gente se atentar para isso. Depois tem até um material, nem sei se eu já não coloquei, talvez eu já tenha até colocado na pastinha, mas eu vou compartilhar mais alguns materiais na pastinha do Google Classroom sobre, né, metodologia, projeto de pesquisa, essas coisas todas. Bom, Michel, eu dei uma sugestão que tem um texto que eu gosto muito, que é a formulação dos objetivos de pesquisa na pós-graduação. É da área de educação, mas conversa com a área de ensino. Então, a partir que fez uma análise, porque a gente fala, eu já vi, que a gente vê mesmo, mas ela fez realmente um levantamento e viu o que aparece em termos de objetivos na pós-graduação. E realmente acontecem essas não vou falar inadequações em relação à construção de objetivos. E daí ela faz uma classificação, repensando assim, a minha pesquisa, qual é o caráter da minha pesquisa? E a partir disso a gente faz a construção do objetivo, no sentido de pensar em verbos. Porque é claro que o teu objetivo vai ter a ver com aquilo que o Michel falou. Você levanta a sua questões, e o seu objetivo tem que responder. Não tem que, assim, colocar um ali, o outro e estar conversando, senão a pesquisa já não está funcionando. Mas dentro desses objetivos, os verbos que você vai utilizar. Então, por exemplo, a sua pesquisa tem um caráter mais assim de avaliação, ou ela está descrevendo, ou ela vai propor, né? De forma geral, quando você pensa nos profissionalizantes, é mais de fazer uma proposição, né? Então, o verbo vai ter a ver com esse caráter da sua pesquisa, se ela é mais descritiva, se ela é mais propositiva. Então, daí você constrói essa questão desse objetivo com esse verbo. E daí tem as dicas de vários verbos, como o Michel falou. E uma outra coisa que pega bastante, Michel, mas eu não sei se lá nesse artigo fala disso. Sobre a questão do geral e dos específicos, né? Daí, o que acontece, às vezes a pessoa coloca um objetivo geral com um determinado verbo, e os objetivos específicos são, assim, mais amplos do que o objetivo geral. Também é uma coisa. Então, os objetivos específicos, eles vão ser menores, eles vão ser contribuir para você conseguir trabalhar aquele objetivo maior que você tem. Então, muito cuidado. E daí, às vezes, a gente acaba utilizando aquela lista que a gente trabalha muito, quem é professor, ligada aos planos de aula, né, que a gente utiliza, mas toma
muito cuidado nisso, de não fazer objetivo específico mais amplo do que o objetivo geral, né? E eles têm que conversar. E isso que o Michel falou também muito importante, que às vezes a gente pensa que está criando um objetivo, não dá, a gente está falando mais de estratégia, né? Eu vejo isso muito, 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 né? De colocar o que você, pesquisador, vai fazer, tipo, quase que os seus passos, né? Eu vou fazer isso, né? E daí como a construção de objetivo, e não é. Que é bem o que o Michel falou, eu vou fazer esse material ali, mas com qual objetivo que eu vou, né, fazer aquele material, propor? Então, eu tenho um objetivo maior. Por que eu vou fazer? Realizar um levantamento bibliográfico. Esse é o objetivo, não é o objetivo de pesquisa, você vai ter que fazer isso, mas para quê? De repente, você vai analisar alguma questão ou dentro daquele levantamento que você faz, tá? Então, eu gosto muito, tem aquelas leituras que o Michel trouxe, mas esse aqui faz a gente pensar bastante também nessa construção, tá bom? Era isso, Michel. Aldri? Então, bom dia para todos e todas novamente aí. Só uma contribuição bem rapidinha sobre a questão da introdução e dos objetivos, né? Só para contribuir mesmo. Eu sempre falo para os meus estudantes aqui que eles têm que ter em essência que a introdução serve para explicar o problema, tá? E que é muito ruim você ficar fazendo discurso na introdução. Ou muita citação e etc. Né? Entende? Então, essa explicação do problema, que basicamente vai ser a epistemologia do problema, e é onde você vai agarrar o leitor, né? Isso é outra coisa que as pessoas não pensam quando escrevem introdução. Tem que pensar no leitor, na pessoa que vai ler, né? Sem pensar, será que alguém que está lendo está entendendo da onde que sai meu problema? Então, é muito importante. Na nossa área, geralmente, ela surge de experiências pessoais, né? Que é muito fidedigno, muito, né? Então você vai colocar, que você vai se descrever e vai colocar suas experiências e vai dizer que da onde que surgiu, mas ela também pode sair de cunho bibliográfico também, né? Às vezes você lê um trabalho e a pessoa deixou em aberto algum problema e você vai continuar daquele passo, né? Então eu tenho procurado sempre ser econômico nas introduções. Econômico em que sentido? Evitar qualquer tipo de discurso, tá? Que não corrobore para a explicação do problema e ir direto à explicação do problema mesmo. Fala, ó, esse problema surge de tal lugar e tá, nesse sentido. E quanto aos objetivos, o geral, né, só reforçando isso, o geral sempre vai ser a resolução do problema, né? Eu acho engraçado quando você vem com um projeto, a pessoa coloca o problema e o objetivo geral é outro problema. Não sei se já viram isso, deve ter visto isso, né? Então, o objetivo geral sempre vai ser resolver o problema, né? É muito interessante isso. E os específicos, tomar cuidado para não descrever nos específicos o que eu chamo de condições sine qua non, né? O que é? Por exemplo, fazer levantamento da bibliografia diária. Gente, isso é uma obrigação do trabalho. Ninguém faz trabalho de pesquisa sem fazer o levantamento. Então, é uma redundância, né? Você colocar objetivos, daí vai muito no que o Michel está falando, né? Os passos da dissertação ou da tese. Não são objetivos, são obrigações. Você consegue fazer o trabalho sem... É isso que você tem que pensar no objetivo quando você constrói. Você consegue fazer o trabalho sem fazer isso, sem fazer esse passo? Não consegue, é uma obrigação. Então, não é um objetivo, é uma obrigação do trabalho. Tá? Então, cuidar nisso e perceber essas questões dos verbos é muito importante, né? Para ele ser literalmente objetivo de pesquisa. Mas, no caso dos profissionais, pode aparecer objetivos de desenvolvimento também, né? Porque eles precisam de produto, por exemplo, né? Então, pode aparecer um objetivo de desenvolvimento também, tá? Era isso só. Então, eu sempre tento fazer analogia, né, seguindo nessa mesma linha aí que a Josi e o Aldri trouxe, para a gente refletir, que os objetivos específicos, né, são como se fossem degraus para eu chegar ao objetivo geral, daí a amplitude. Né? Um degrau, ele jamais pode ter uma amplitude maior do que a escada toda. Então, é exatamente isso que a gente precisa ter em mente para ir aos objetivos. E, claro, já eu vou chegar na metodologia e vocês vão entender que o objetivo ele é extremamente importante, que a sua questão é
talvez a parte mais importante do seu trabalho. Eu sempre costumo, tem uma frase da Ana, que eu sempre costumo iniciar a minha aula de metodologia com ela, e ele diz assim que as respostas não importam nada, o que importa é a pergunta. Porque o resultado que você vai encontrar no seu trabalho de pesquisa, né, independente se ele vai ao encontro do que você estava esperando ou não, é um resultado. E se você seguir o método, se você tem um trabalho sério, esse resultado é válido. Independente se ele corrobora as suas expectativas, as hipóteses ou não. Agora, se a pergunta for mal feita, for mal elaborada, for mal formulada, os seus resultados eles estão comprometidos. Então, é esse o cuidado. A pergunta num projeto de pesquisa, ela é muito mais importante do que o próprio resultado que você vai encontrar. Tá? Bom, só dando sequência, então, eu já vou voltar a falar dos objetivos quando eu chegar na metodologia, que tem um passo antes, que nós colocamos como a justificativa. Então, eu estou escrevendo um projeto, e é um projeto para conseguir um financiamento, para entrar num doutorado, enfim, para alguma coisa, certo? Então, na justificativa, e assim, eu vou tentar traduzir isso em linhas muito gerais. É na justificativa que você precisa convencer o seu leitor. Então, se você está enviando o projeto para algum lugar, você sabe quem é o seu leitor. Você precisa convencer o seu leitor do porquê a sua pesquisa é importante. Por que ela precisa ser realizada? Por que ela é importante? Né? Qual é a importância social, né, do conhecimento que você pretende produzir com esse projeto? Esse é um elemento fundamental. Tá? É aqui que a gente convence, né, a nossa banca, o nosso leitor, de que o que eu estou propondo é importante para a área da qual eu estou inserido. Tá? Então, aqui você vai buscar elementos, tá, junto com seu orientador, com a sua orientadora, ou não, se você vai ingressar, talvez é o momento de você, né, sentar ali e pensar exatamente na área, com o seu problema, com a sua problemática, a sua questão bem definida, fica mais fácil, muito mais fácil, de você construir esta justificativa. E em muitos lugares, junto, né, eles colocam justificativa / fundamentação, junto com o porquê da importância, você já pode trazer alguns elementos do que a própria literatura já diz sobre aquilo que já foi feito, né, sobre o mesmo cenário e tal, e o porquê que o seu é importante no sentido de se diferenciar daquilo que já está pronto. Entende? Ninguém vai investir em você para fazer um projeto, para desenvolver um projeto, para te dar verba, para você fazer alguma coisa que já foi feita exatamente da mesma forma. Ao invés de esperar 2, 3 anos você trazer um resultado para mim, eu vou na literatura e vejo que já está pronto. Entende? Então é importante que você mostre, né, o que a área já tem feito neste cenário que você está construindo desde a sua introdução, e que você aponte, né, um elemento da sua ideia, do seu trabalho, da sua pesquisa, né, que se diferencie. E é aí, né, o grau, talvez, de inovação, né, que a gente vai colocando dentro do nosso trabalho. Né? E eu sempre, desde uma conversa que eu tive com o Aldri, eu sempre uso isso como uma referência, né, para os meus alunos e até para mim mesmo, porque a gente fala assim, poxa, mas às vezes eu estou fazendo uma proposta,
né, que seria, de repente, uma proposta de uma sequência didática. E se a gente entrar num repositório institucional, seja da UEM, seja da UEPG, seja da UTFPR, e a gente digitar sequência didática, talvez a gente vai encontrar um caminhão de trabalhos que tenha sequência didática no seu título ou nas suas palavras-chave. Tá? E aí, em uma conversa que eu tive um tempo atrás com o Aldo, não estava conversando necessariamente sobre sequência didática, mas a gente estava falando sobre referenciais teóricos. E o Aldro, com uma de suas alunas, se não me falha a memória, me perdoe, Aldro, se eu gravei muito o cenário, mas não lembro se era uma aluna ou um aluno, né, juntaram 2 referenciais teóricos que até então não se conversavam, eram distintos. Né? Um estava numa transição, inclusive, do behaviorismo para o cognitivismo, e o outro eram os 3 momentos pedagógicos, já com uma pegada muito diferente. Entende? Os 2 consolidados para suas épocas, estudados em teoria de aprendizagem, na área de ensino de ciências, e, de repente, o que o Aldro fez com o grupo foi olhar para esse e falar assim, onde é que eles se conversam? Existe uma possibilidade de propor algo com essa conversa? E isso é novo. Isso não tem. Né? E aí mandou para o IPEC, né, teve o crivo da comunidade, e aí você começa a ter o surgimento, talvez, de uma nova forma de pensar alguns aspectos da própria teoria. Entende? Então, veja, é um grau de inovação dentro da própria teoria. Né? São exercícios que a gente faz, é importante isso. Então, você precisa pensar, e é aqui que você convence ou o orientador a te aceitar, ou o cara do CNPq a te dar dinheiro, enfim, é nessa justificativa, é nessa construção teórica que você vai fazendo da área, e você traz o seu e diz por que o seu é importante para a inserção social, para a área, né, para o contexto social, né, do conhecimento científico, enfim, independente se o seu projeto vai num viés ou no outro, mas é aqui que você precisa convencer a pessoa que está lendo o seu trabalho de que ela precisa escolher o seu trabalho. Você precisa vender muito bem seu peixe aqui. Tá? Então, essa seria uma outra etapa. Então, eu venho, né, com a introdução, com todos aqueles elementos que são importantes, venho para essa nova parte, que é uma fundamentação com a justificativa, eu justifico bem aqui, porque é que eu mereço fazer esse trabalho, eu mereço ser orientado por você. Né? E, claro, a escrita, a gente precisa tomar um cuidado, porque a escrita ela é toda formal, né, dentro de um contexto aí de pesquisa, tá? Aqui a gente fala, não, porque que eu mereço. Lá você jamais vai escrever porque eu mereço. Mas você vai dar condições para que ele entenda isso. Muito bem. É aqui, eu costumo dizer, é aqui que a gente acaba de ler, né? Pô, eu acabei de ler a introdução, como o Aldri disse, cara, é uma introdução sucinta e que apresenta um problema legal. Aí eu vou ler a justificativa, e é aqui que eu saio e falo assim, cara, que ideia massa, enquanto avaliador. Que ideia legal, olha, né? Por que eu não pensei nisso antes? Entende? Então, você já de certa forma, né, ganhou ali o coração da pessoa que está lendo. Ele já simpatizou com o seu trabalho. Né? Imagine que se você está escrevendo um projeto para concorrer a algo, você está competindo com muita gente. Então, você precisa ganhar a simpatia, né, da sua banca, né, do seu leitor. Avante. A próxima etapa é, para mim, a mais importante do projeto. Claro, porque é essa etapa que vai discutir com a questão e com os objetivos, que são os seus encaminhamentos metodológicos. É aqui que a gente vai precisar ressaltar todos os aspectos da pesquisa. Então, veja bem, a minha pesquisa é uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada? Eu preciso ter essa noção de diferença, pelo menos. Talvez eu não precise nem escrever, porque o que eu escrevo para frente já subentende-se isso, mas eu preciso ter claro.
Minha pesquisa é uma pesquisa básica ou é uma pesquisa aplicada? Depois, a minha pesquisa, ela tem uma abordagem qualitativa, ela tem uma abordagem quantitativa, ou ela é uma pesquisa mista? Em determinados momentos, eu vou fazer um tratamento qualitativo dos dados, e em determinado momento, eu tenho dados suficientes para fazer, né, uma abordagem quantitativa, um tratamento estatístico. Então, eu preciso definir isso tem que estar escrito. Tá? Depois que você definiu isso, aí você vai olhar de novo para os seus objetivos. Porque é aqui, que ao olhar para os seus objetivos, você vai descrever se a sua pesquisa ela vai ser do tipo explicativa, descritiva, exploratória. E esta primeira classificação, ela está alicerçada exatamente no tipo de objetivo que você colocou. Veja como estabelecer um objetivo correto é importante, porque você começa a descrever o seu encaminhamento metodológico pautado nos seus objetivos. Nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, por isso e por isso. Entende? Então, você classifica qual é a sua proposta de pesquisa e justifica, descreve por quê. É importante isso. Então, eu digo que as duas primeiras classificações, elas já se mostraram. Tá? Depois nós temos um viés que tem a ver com os procedimentos a serem adotados. Então, por exemplo, a minha pesquisa qualitativa, ela é do tipo descritiva, e ela vai ser uma pesquisação, por exemplo. Ou não, eu tenho um viés bem definido e eu vou defender uma bandeira, tal, então ela é uma pesquisa participante. Tá? Não, ela vai ser só uma observação participante, então eu ainda posso classificar a minha pesquisa de acordo com os procedimentos a serem seguidos. Só que cada um desses procedimentos, eles têm um objetivo. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente lê um trabalho que a gente acha super legal, que falava lá que era uma pesquisação, a gente não entende muito bem o que é uma pesquisação, mas a gente coloca no nosso trabalho porque é legal, porque eu estou vendo que vários trabalhos têm isso, então eu vou colocar no meu também. Tá? Às vezes, eu costumo dizer para os alunos que às vezes o seu trabalho ele fica tão bem desenhado, quando você conta o que você quer fazer, que você nem precisa utilizar, se é uma pesquisação, uma pesquisa participante, ou observação participante, ou observação indireta, enfim. Tá? Você simplesmente conta com detalhes o que você quer fazer. E aí você não precisa se comprometer com um ou outro procedimento pré-determinado pela literatura. Eu posso? Eu posso. Aí, se você tem um orientador, aí é o momento que você já senta e já bate um papo com ele para desenhar esse viés legal. Se você ainda não tem, eu sempre sugiro que você vá pelo caminho mais fácil. Então, em vez de usar um termo que pode te comprometer, descreva o passo a passo que talvez você não se compromete com um determinado termo que vem carregado de significados, tá? E o seu leitor consegue compreender exatamente todos os procedimentos que você pretende seguir. Tá? E aí, nessa descrição, eu preciso começar a apresentar, nesse encaminhamento metodológico, nesses procedimentos que eu quero seguir, eu preciso começar a apresentar para o meu leitor quais são os instrumentos e as técnicas que eu vou utilizar para constituir o meu corpus, para constituir os dados da minha pesquisa. E da mesma forma, tem autores que diferenciam técnicas de instrumentos, enfim. Tem livros que isso já está muito junto, já não dá nem muito para... e isso não é o que eu considero realmente importante ou decisivo no ato de aceitar ou não.
desde que você descreva o que você está fazendo, o que você pretende fazer. Tá? Então, é aqui que vai aparecer, por exemplo, se você quer usar um questionário, se você quer usar uma entrevista, né? E aí, se essa entrevista ela vai ser estruturada, se ela vai ser semi-estruturada. Né? E é interessante porque, de novo, tá? O aluno, a gente no mestrado, e eu pego o projeto dele, né, que ele entrou, e eu estou ali na aula de metodologia, e eu olho e eu vejo que ele escreveu lá que vai fazer uma pesquisa, uma entrevista semi-estruturada. Aí eu jogo a pergunta, assim, tá, explica para mim o que é uma entrevista semi-estruturada. Ah, professor, não sei. Cara, mas você disse aqui que ia fazer. Como é que você está dizendo para mim que vai fazer e agora você disse que não sabe o que é? Ah, não sabe? Aí ele conta, você entendeu? Ah, não sabe o que é, professor? É que eu vi isso no projeto do fulano, e aí eu achei que poderia caber no meu também. Tá? Então, é extremamente importante e muito pertinente que você conheça tudo o que você está colocando no seu projeto. Tá? Aqui todo mundo já está no mínimo mestre, né, ou em vias de, né, indo para algo maior. Então, você já tem essa maturidade inicial, você já viveu essa primeira experiência, né, já escreveu um primeiro trabalho científico. Então, o momento de se pensar numa nova proposta, num novo projeto, é justamente esse. Né? Você tem que conhecer o que você está colocando ali, que você vai fazer. E é muito importante, e agora eu vou juntar com outro viés, é muito importante que, dependendo do órgão que você for submeter o seu projeto, que você coloque lá, não, eu vou fazer uma entrevista, vou utilizar a técnica, né, da entrevista, uma entrevista semi-estruturada, com tal objetivo, assim assado, né, e aí essa técnica, preste bem atenção, a pergunta é, por que eu quero fazer uma entrevista? Aí eu olho para o objetivo. O que é que eu preciso responder? O que é que eu preciso atingir? Prestem muita atenção, todas as nossas técnicas de constituição dos dados, elas devem estar diretamente ligadas com os nossos objetivos. A gente precisa responder a pergunta, não perca uma pergunta de vista. Né? A Josi sempre fala algo que eu acho muito importante e eu replico isso para os meus alunos, porque a gente precisa aproveitar o que é bom, né, dos colegas, do que a gente escuta dos pares. Então, você vai escrever num post-it colorido qual é a sua questão de pesquisa, qual é o seu objetivo geral, e você vai ter ele colado no seu computador, ou na tela em cima, ou na base do seu computador aqui, ó, do lado do mouse ali, do note, ele tem que estar ali. Porque cada vez que você pensar em fazer alguma coisa, você olha o seu objetivo de novo. E esse foi o problema da aluna que eu falei bem no início. Ela quis fazer tanta coisa sem olhar para o que ela pretendia fazer. E ao final ela tinha tanto material e ela não conseguiu responder a única pergunta que ela se propôs a responder. Entende? Então é importante isso. Pode falar, Marcos. Michel, você está falando uma coisa assim que eu acho assim, interessante a gente pensar aqui, refletir o seguinte, na hora que o aluno vai escolher, digamos assim, um instrumento, né, de coleta de dados dele, eu não sei, sabe, eu olho assim, é verdade, ele tem que olhar realmente ali para os objetivos, fazer né, buscar esses objetivos, buscar a questão de investigação, mas, ao mesmo tempo, eu lembrei agora aqui de uma leitura que eu fiz num livro do Rubem Alves, né, Introdução à Filosofia, e que o Rubem Alves ele chama atenção para uma questão importante, que é a questão de... Ele inclusive, faz uma analogia, né, com esse instrumento, utilizando uma rede de pescar. Né? E nessa rede de pescar, quando ele joga a rede de pescar, né, que tamanho é o furo da rede? Ora, se esse furo é pequeno, que peixe ele vai pegar? Ele vai pegar peixes pequenos e peixes grandes. E aí, esses peixes pequenos e peixes grandes seriam ali dados, né, que você vai trabalhar no seu... Né? Você quer os peixes grandes? É preciso para o seu trabalho?
Ou para você interessa só os peixes pequenos? Ou seja, e aí eu fico pensando aqui, é muito importante realmente olhar para os objetivos, olhar para a pergunta, mas também, se o aluno já tem uma maturidade, e às vezes aí talvez entre um pouco o orientador, olhar que resultados você quer, que dados você quer, que dados você tem a intenção de pegar. Porque se você não quer pegar peixes pequenos, né, para analisá-los, você joga uma rede com peixes grandes. Então, nesse momento, vem a importância de você, digamos assim, escolher o instrumento adequado, né? E aí entra muito a importância, acho que entra muito a questão da conversa com o orientador. Né? Que instrumentos eu vou... Porque, no fim de tudo, queira ou não, eu acho que vocês que, né, você, a professora Josi, o professor Alder, que já tiveram aí N orientandos, né, já devem ter passado por situações do orientando estar cheio de informações e não saber o que fazer com ela, porque ele coletou tanta coisa, como você falou no início, né, e ele não sabe o que fazer com ela. Então, muita coisa fica perdida ali. Né? Então, não sei, é só uma contribuição nesse sentido. Né? Não, é bastante importante. A gente está sempre de olho no que a gente... Você chamou de resultado, eu associo a questão. O que é que eu preciso de resultado para responder a minha questão? Entende? É por isso que eu jamais perco de vista. Ou seja, para responder aquela questão, eu preciso conhecer tal e tal e tal coisa, que você chamou de peixe grande? Não. Para responder essa questão, eu preciso disso, disso e disso, que é algo mais local. Então, eu não preciso de um instrumento que perpasse, né, a região e tal, eu preciso de algo mais direcionado. Então, em vez de usar um questionário que eu envio para todo mundo, por e-mail, ou agora, né, via forms, não, eu posso pegar aquela amostra, que é mais restrita, e fazer entrevista. Então, eu escolho a entrevista em detrimento do questionário. Né? Mas isso tem a ver exatamente com o tipo de resultado que eu quero e o tipo de questão que eu tenho. Né? Então, faz sentido essa analogia do Rubem Alves, né? É bem bacana, inclusive. Né? Muito legal. Então, assim, eu acho que é o primeiro movimento dentro do encaminhamento metodológico. Então, eu fui definindo, né, essa pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, né, como instrumento aí de constituição dos dados, nós vamos utilizar uma entrevista semi-estruturada, vamos utilizar um diário de campo, e aí que eu vou abrir um parênteses importante. Eu dizia para vocês que vocês sabem para onde vocês vão mandar. E para alguns lugares que você vai submeter o seu projeto, você precisa ser um pouco mais claro. Então, se você está dizendo que você vai fazer uma entrevista semi-estruturada, você já precisa apresentar as questões que você vai fazer. Mas sério, Michel, sério, o comitê de ética, por exemplo, ele só aprova o seu projeto se ele souber que tipo de questão você vai fazer para o seu sujeito. Senão ele devolve. Entende? Então, tudo depende para onde é que eu vou submeter a minha proposta de projeto de pesquisa. Né? Então, ali, no momento em que você fala que você vai fazer uma entrevista semi-estruturada, né, com seus sujeitos, você já contextualizou, você já contou quem são os sujeitos, lembra que você vem contando detalhes. Né? Você pode até não classificar o procedimento como uma pesquisação, como observação participante, mas você descrever o seu cenário, os seus sujeitos, isso é muito importante. A nossa pesquisa será realizada no período tal, numa instituição pública, assim, assado, com alunos, né, da terceira série do ensino médio, estimativa de, sei lá, 50, 100 alunos, sujeitos, né, de pesquisa, assim, na faixa etária de 16 a 20 anos. Isso, quando está muito bem descrito, isso você já vai conseguindo contemplar os critérios de inclusão e de exclusão do seu projeto. Então, quem são os meus sujeitos? Quem serão incluídos? Os que são os critérios de exclusão, aí o que a gente precisa ter em mente é que não é exatamente o oposto daquilo que a gente colocou como critério de inclusão.
Então, se eu coloquei aqui o meu critério de inclusão, são alunos, e isso é importante ficar bem definido. E aí, importante para onde, necessariamente? Importante para você submeter o comitê de ética. Se você colocou como critério de inclusão que o seu público-alvo, seus sujeitos de pesquisa serão alunos do terceiro ano do ensino médio, da faixa etária de 16 a 20 anos, da instituição pública tal, da cidade tal, assim, assado, o critério de exclusão não pode ser alunos que não são do terceiro ano. Não. O critério de exclusão seria os alunos que são do terceiro ano, mas que possivelmente, na sua pesquisa, durante o período da sua pesquisa, estarão de atestado. Né? Ou aqueles alunos que não vão participar de todas as aulas, enfim. Então, você estabelece os critérios de exclusão, para o final do seu trabalho, você vai selecionar só uma determinada parcela daqueles alunos. Aqueles que têm entre 16 e 20 anos, aqueles que compõem o terceiro ano do ensino médio, da escola tal, da cidade tal. Né? Então, é importante que isso apareça no seu projeto. Né? Quem serão os seus sujeitos de pesquisa, né? Aí entra o seu critério de inclusão, e automaticamente você precisa também colocar o seu critério de exclusão. Caso aconteça alguma coisa, os alunos, porque se para minha pesquisa é importante que ele esteja em todas as aulas, então um aluno que faltar em uma das aulas, dos encontros, que eu vou constituir os dados da pesquisa, então ele já passa a não fazer mais parte da pesquisa. Então esse é um critério de exclusão. Entende? Então é isso que precisa ficar claro no seu projeto. Bom, fiz isso, apresentei os instrumentos de constituição dos dados. Agora, meu leitor, a minha banca, ele já sabe como é onde é que eu vou trabalhar, com quem, com qual a faixa etária, quais o cenário todo, tal, isso, aquilo. Ele já percebe, você está contando, você está construindo o seu encaminhamento, passo a passo, você vai contando para o seu leitor. Tá? E aí, agora você tem um corpus constituído, porque eu apliquei uma entrevista semi-estruturada, de tanto tempo, a entrevista é assim, assim, assado. Então, já tenho. Agora a gente vai precisar analisar esses dados. Tá? Mas aí, para analisar os dados, né? Agora eu saio de uma parte mais prática para uma parte mais teórica. Eu não tenho mais o sujeito junto comigo na análise dos dados. Aí é importante, antes, né, nesse limite, essa transição da constituição dos dados para a análise dos dados, você ainda apresentar, isso tudo pode estar apresentado dentro do encaminhamento metodológico, em parágrafos separados, bem definidos, ou, em algumas instituições, eles colocam esses termos separados, como se fossem tópicos para você ir preenchendo. Se você estiver escrevendo isso num texto corrido, é importante que tenha pelo menos 1 ou 2 parágrafos que você apresente quais são os riscos do seu projeto. Aí a gente fala assim, poxa, mas meu projeto não tem risco nenhum, vai ter risco de quê, meu projeto? Eu só vou aplicar uma atividade aqui e depois eu vou fazer uma entrevista e só. Que risco que isso tem? Nenhum. E tem. Então, é importante que você já defina no seu encaminhamento. Olha, como riscos mínimos, utilize o termo como riscos mínimos, temos a situação de que os sujeitos de pesquisa podem, de alguma forma, se sentir constrangido com alguma pergunta assim colocada, né? E automaticamente que você apresentar os riscos mínimos, você já coloca, é como se fosse rebater, você já coloca a contrapartida. Né? E na condição de pesquisador, ao perceber, né, que o sujeito ele está incomodado, automaticamente a gente pode interromper a entrevista, né, e enquanto pesquisador eu vou mudar o rumo da conversa, eu vou tentar entender o porquê, eu vou esclarecer algumas coisas para ele, né, para que ele se sinta mais à vontade e tal. Então você já está tentando contornar o seguinte, você só percebeu que ele ficou constrangido e automaticamente você tomou uma decisão, né, de
de alterar um pouquinho o caminho para que esse seu sujeito de pesquisa não se sinta constrangido. Tá? É importante também que você ressalte que esse sujeito de pesquisa, ele tem total, né, liberdade para não querer participar mais da sua pesquisa. Tá? Então, a gente vai construindo um texto, construindo um cenário, né, bem concatenado, um parágrafo com o outro, mas aí apresentando essas questões que são relevantes, principalmente quando você vai submeter isso a um comitê de ética. Tá? E quando eu não quando eu não vou submeter ao conselho de ética, talvez eu não coloque algumas coisas. Mas se você coloca, o cara que está te avaliando, ele já olha e fala assim, nossa, esse candidato aqui, ele domina, cara, ele sabe o que ele está fazendo. Olha, ele domina as técnicas, os instrumentos, os pormenores de um caminho da pesquisa. Ele já está antenado, olha que legal. Então, os avaliadores, eles conseguem perceber nesse texto bem escrito, concatenado, trazendo tais informações, o quê? A maturidade científica do pesquisador. E isso pode ser um grande diferencial na hora de optar, na hora que eu tiver que escolher alguém, ou na hora que alguém do CNPq tiver que assinar para dar dinheiro para alguém. Tá? Então, faz toda a diferença. Bom, dito isso, nós vamos para a parte da análise dos dados. E aí você apresenta, né, diante de tal contexto, para analisar os dados constituídos nesse caminho, nesse encaminhamento de pesquisa, nós utilizaremos, e aí você traz quem é o seu autor, que te fundamenta para análise dos dados. Então, se você vai analisar dados qualitativamente, é importante que você, né, descreva um pouquinho sobre a teoria que te fundamenta para analisar esses dados. Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com análise de conteúdo, é importante que você ressalte como é, pelo menos, o ciclo básico da Bardan. Se a gente vai trabalhar com análise textual discursiva, é importante que você traga, né, quais são os elementos essenciais, as etapas a serem seguidas numa análise textual discursiva. Se a gente vai trabalhar com análise do discurso, né, e aí esse aqui é o que eu tenho aqui hoje do meu lado, que é o que eu estava, né, dando uma olhadinha. Se você vai trabalhar com análise, né, do discurso, né, e aí esse aqui é o da Orlando, que a gente usa bastante, a gente precisa descrever algumas etapas de como se faz a análise do discurso. Tá? Não, eu vou trabalhar com análise de imagem, né, como, né, a professora Josi trabalha, alguns alunos, né, eu tive a oportunidade de aprender, né, estou aprendendo, né, e então você descreve um pouquinho da teoria, de como isso vai ser feito, como isso vai ser empregado, tá, no seu trabalho. E aí, ao final de toda essa descrição, veja que o seu encaminhamento metodológico, ele ficou grande, mas ele está com todos os elementos essenciais. Todos. E aí, ao final desse encaminhamento, o que a gente faz é trazer, né, um cronograma, e esse cronograma precisa ser execuível. Isso é um detalhe importante, tá, gente? Às vezes a gente tem tantas ideias, mas o tempo que a gente tem para realizar isso, não dá tempo. E isso é um fator que faz você perder ponto. Tá? O seu cronograma tem que estar em consonância com a sua proposta. Tá? E, é claro, as referências. Né? As referências que você usou para construir o seu projeto de pesquisa. Então, assim, eu acho até que eu me delonguei demais, né, na minha fala. Fiquei falando aqui por 1 hora, né, sobre o projeto de pesquisa. Eu acho que é isso, né, em linhas gerais.
Agora, se vocês quiserem, né, contribuir, falar, contar das experiências de vocês, eu acho que isso é muito importante também. Josi, pode falar. Não, imagina, tá ótimo. Algumas considerações quando você estava falando, em relação a toda essa construção do projeto. Agora tem uma coisa também, porque você estava falando, de repente vocês já fizeram mestrado, vão para doutorado, então tem uma coisa muito importante também, né, que vocês têm que pensar no seu projeto de acordo com o programa que vocês vão submeter. Então, é diferente, por exemplo, vocês irem para um programa, né, profissionalizante para um acadêmico, como o Michel já levantou, lá tem produto. Dentro desse programa tem as linhas de pesquisa também. Então, o seu projeto tem que se alinhar, porque o que acontece também muito, tem pessoas que falam, mas faz um projeto de repente, né, não é todo mundo assim que é igual ao Michel, é igual a Josi, igual ao Aldri, é que nós somos meio maluco, e a gente olha assim, em termos do projeto tá bom, e a gente faz assim, tem um perfil bem de trabalhar com diferentes áreas, a gente tem essa característica. Agora, de forma geral, tem programas e professores que são muito fechados, em termos da pesquisa deles, e eles não abrem. Então, o que acontece? Você pensa esse teu projeto inicial antes de você fazer tudo isso que o Michel falou, né? Dá uma pensada. Olha também ao programa que você vai submeter. E no caso ele falou projeto, e projeto ao edital. Então, de repente, não adianta você ter um projeto lindo, maravilhoso, que não está ligado ao edital. E em relação ao projeto também. Então, se você vai para uma linha de história da ciência, tá? Então você tem que estar lá. Então você tem que tentar buscar, de repente você tem aquele teu projeto dentro daquilo que você tem, os professores e as linhas que tem naquele programa. E talvez fazer alguns pequenos ajustes. Agora, ver se que é muito diferente mesmo, não tem como, então nem adianta. Eu falo porque tem muita gente que acontece isso, né, Michel? E fica achando, porque aquele programa é só quem quer, não é só quem quer que entra. Eles acham que é assim. São pessoas que são adequadas e que conversam. Então, imagina, o Michel tem um referente, eu até falo assim, quando é orientando o meu, da área de arte, às vezes acontece, né? Que eles vão para bem longe, que nós não temos mestrado em arte aqui próximo. Eu falo, primeira coisa, dá uma olhadinha nos professores, o referencial teórico, porque de repente você vai adotar um referencial teórico que não tem nada a ver, o professor, ou aquele, né, pesquisador, nem vai contra as ideias que ele tem. Então, é bem complicado. Então, por melhor que esteja o teu projeto, você tem que pensar nesse alinhavo também. E uma outra coisa, o Michel falou de linhas gerais, o que tem que ter. Agora, o que acontece? Às vezes também você vai para alguns programas que eles têm um modelinho pronto. Então, vocês têm que ajustar isso que o Michel falou dentro daquele modelo. Não adianta querer teimar. Não, porque o professor Michel falou que é assim, assim, assim. Ótimo, mas ele falou de linhas gerais e os elementos que tem que ter. Então, lá naquele programa, às vezes, a organização é diferente, não tem todos esses elementos, então vocês vão fazer o ajuste conforme aquele programa, tá bom? Isso aí é bem importante. Às vezes a gente esquece de falar, né, Michel? Mas é importante esses ajustes aí. É igual um plano de aula. A gente tem que saber o que tem no plano de aula. Só que, de repente, você vai para uma escola que eles pedem uma forma, um modelo diferente. Você sabendo os elementos básicos que tem, você dá conta de fazer. E projeto é a mesma coisa, tá bom? Bom, quem tiver dúvidas aí, pergunta. Aproveita que o Michel está aí. A Thaís te colocou uma pergunta aqui no chat. Tem que ser um método de análise de dados ou pode ser o mesmo referencial da fundamentação teórica? Exemplo, Vygotsky. Olha, Thaís, é muito difícil, porque assim, quando a gente fala em análise dos dados, você tem métodos e técnicas específicas para isso. Ainda que você traga o seu autor da fundamentação teórica para discutir com os seus dados, o caminho que você vai seguir para fazer análise não é proposto pelo Vygotsky. Vygotsky trabalhou com um outro aspecto, né? A questão mais voltada para a aprendizagem, como um sujeito, né, interage socialmente e a partir dessa interação aprende. Ele trabalhou com a questão da zona de desenvolvimento proximal. Então, pode ser que
eu alicercei toda a construção de um curso, de uma oficina, de uma proposta, na teoria do Vygotsky. Aí eu apliquei, aí eu constituí o meu corpus, constituí os meus dados. Agora eu vou analisar. Eu vou analisar esses dados segundo um referencial teórico específico para análise de dados, ou né, da fenomenologia, ou análise do discurso, análise de conteúdo, análise textual discursiva, análise de imagem, análise de representações sociais, enfim. Eu tenho algumas técnicas específicas para isso. E aí o que eu vou fazer? Ao propor a análise, ao conseguir, a partir da técnica certinho, estabelecer uma determinada categoria ou né, ter um elemento importante, esse elemento vai conversar lá com a teoria do Vygotsky na tentativa de dizer, olha, né, a minha proposta, ela atingiu aquele objetivo no momento em que ela conseguiu fazer com que o sujeito interagisse dessa forma, assim, sensado, traz a fala, junta com o que o Vygotsky diz, e aí você vai analisando. É a análise e discussão dos seus dados. Então, você vai analisar os seus dados a partir de um referencial de análise. E você vai discutir os seus dados com o seu referencial teórico, lá, como você colocou, da fundamentação, no caso do Vygotsky. Tá? Apesar de depois, na tese, na dissertação, isso está num capítulo só, chamado Análise e Discussão dos resultados, a análise é feita a partir de determinado referencial teórico e a discussão é feita com um outro, muitas vezes. Tá? Pode falar, Marcos. Você tinha levantado a mão? Na realidade, eu ia tocar exatamente numa coisa que você já até falou, né, praticamente aí, que é essa questão da articulação entre, no caso que a Thaís colocou aqui, o Vygotsky, né, uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui é essa preocupação, né? As pessoas, às vezes, utilizam mais de um teórico de educação, né? Nas suas pesquisas, né? Eu quero utilizar Vygotsky, né? E, sei lá, quero utilizar um outro teórico aí. E aí é que tem que ter um certo cuidado, né? Porque, por exemplo, você imagina você pegar um Vygotsky, né? Ou pegar ali sei lá, um Paulo Freire, né, e de repente querer fazer uma articulação com alguém que é ali da linha behaviorista, né, um Pavlov, um Skinner, alguma... Ou seja, eu nunca subestimo ninguém. Eu acho que a pessoa pode até conseguir fazer isso, né, mas a possibilidade de dar errado é muito grande. Né? Então, é preciso ter muito cuidado com essas articulações, né, a sua dissertação, ou a sua tese, ou o seu trabalho de um modo geral, o seu artigo, ele pode encaixar dois teóricos, A ou B, isso é uma coisa que tem que ter muita preocupação, muito cuidado, assim, né? Então, verificar de que linha, né? Esse cara aqui é mais construtivista, esse cara aqui é behaviorista, eu tenho como fazer esses caras conversar? Como é que eu vou fazer esses caras conversar? Né? Então, era nesse sentido. E uma outra coisa importante que eu queria pontuar, quando eu fiz meu projeto para apresentar no doutorado, quando eu fui fazer a seleção, né, na UTFPR, eu já tinha em mente ali, né, trabalhar dentro desse viés da alfabetização científica, ou seja, trabalhar com enfoque CTS, né, dentro desse viés da alfabetização científica. Mas eu já lia, né, pegava literatura, já lia ali e tal, e eu percebia uma coisa que me incomodava na literatura, e isso eu fiz na minha pesquisa. Né? O que eu percebia? Eu percebia que o pessoal trabalhava o enfoque CTS, né, em algumas dissertações, explorava essa questão, por exemplo, dessa relação que a ciência tem com a tecnologia e os desdobramentos dessa relação, mas pouco se explorava aspectos epistemológicos. Né? Então, quando eu fui escolher o meu orientador, quando eu olhei lá, né, poxa, eu estou escolhendo um programa, eu escolhi a UTFPR, na época, pessoal, tinha Bauru aberto, tá, para seleção, tinha o TFPR, tinha a UEM, né, inclusive o da Ione era também, né, eu poderia ter ido para Maringá, e aí eu escolhi o TFPR por essa questão, né, ou seja, tem um produto ali, nossa, que doutorado diferente, tal, olha, tem uma coisa diferente ali, aí eu fui para o TFPR.
Mas no momento de escolher, eu poderia não ter feito a escolha. Olha como é interessante você entrar no Lattes, né, do pesquisador que está ali. Porque, na verdade, eu poderia... veja bem, gente, o meu direcionamento era o Enfoque CTS, era a alfabetização científica. Então, eu poderia ter escolhido um outro orientador lá, né, o próprio Aldrin, né, ou outra professora que já trabalha a CTS há algum tempo. Mas por que eu escolhi o Daione? Exatamente por esse aspecto epistemológico que eu queria que aparecesse no meu trabalho, né, e que eu sentia falta em outros que eu já havia lido. Então, olha o que eu fiz para escolher o orientador. Né? Então, eu acho que é muito importante essa fala que a professora Josi colocou, né, de você fazer todo um planejamento, né, para o teu projeto ser desenvolvido, um planejamento de escolhas, né? Que orientador se adequa ao que eu quero fazer, né? Então, seria isso, uma contribuição. Alguém? Não? Assim, quando eu vi a questão da Thaís, que o Michel respondeu, tem uma outra questão, e agora isso que o Gervânio falou também é para se pensar nisso. Por exemplo, eu não posso utilizar tal teórico com esse teórico. Então, principalmente quando vocês pensam no mestrado, a gente tem que ter muito cuidado, porque nosso tempo é pouco, a gente tem que ter um foco. Os meus eu sempre fico muito preocupada, o foco, vocês têm esse tempo, parece, não é 2 anos, na verdade, se for pensar, né? Porque até desenvolver se vem com um projeto, vai mexer nesse projeto, tem que fazer disciplinas, tem que fazer tanta coisa que o tempo da pesquisa é muito curtinho. Então, você tem que ter foco, você tem que ter esses referenciais, você não pode inventar, digamos, muita coisa, né, por conta de tudo isso. Já se você estiver pensando num projeto de doutorado, daí de repente você pode pensar em trazer algumas coisas, criar algumas coisas, fazer autores que de repente você achava que esses referenciais que não conversavam, conversar, mas não para dizer que são todos da mesma forma, mas daí a gente já pode trazer alguns elementos a mais, né? Por ser uma tese e por você de repente vai trazer alguma coisa diferente, alguma proposta. Daí a gente pode talvez arriscar um pouquinho mais, né? Trazer alguma coisa diferente, dependendo também do seu orientador. E uma coisa que principalmente para doutorado, a gente tem que pensar é assim, aquele olhar para a ciência, então a questão da epistemologia daí. Às vezes não aparece, mas é bem interessante a gente pensar a partir de que epistemólogo, como que você entende o conhecimento, que esse teu entendimento, que às vezes você não vai explicitar ali, ele vai daí talvez para o projeto não, mas pensar depois no desenvolvimento da sua tese, da sua dissertação, que olhar que você vai dar. Porque, por exemplo, o Michel citou a fenomenologia. Se você for para esse enfoque da fenomenologia, o teu projeto ali já vai mudar em termos de questões. A gente não faz questões, né? A gente tem interrogações, a gente vai fazer descrições. Então, muda um pouquinho, né? Então, daí se você coloca num formato que não bate com aquilo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E não digo, a gente lá no PPG-100, a gente já trabalha com todos os alunos pensando nesse olhar epistemológico mesmo no mestrado, né? Mas não necessariamente pensar, escolher um epistemólogo, colocar na pesquisa, e isso é mais também para o acadêmico, né? Profissionalizante já não tem, não precisa tanto pensar nessa questão. Agora, para o doutorado já é fundamental, pós-doc, né? Mais ainda. Tá? Então, cuidado com isso que o Gervani falou, bem interessante, cuidado com esses autores, né, que de repente vocês às vezes não têm ainda, digamos, né? Eu sempre brinco com meus alunos, TCC, por exemplo, quem que vocês são para ficar, né? Vocês têm que usar um referencial, porque esses dias eu fui numa banca e colocou ali uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum, né? Só que a pessoa trouxe um referencial, então assim, eu falei, olha, eu não concordo, né, com isso aqui, e é uma tese. Só que você trouxe um referencial que justifica isso que você colocou, então tudo bem,
né? Mas eu não concordo com esse referencial, não concordo com essa forma de colocar, né? Trabalhou a questão do paradigma em arte, como, né, colocando a existência de paradigma, mas tem autores que falam isso, né? Mas o meu entendimento de Kuhn não tem paradigma em arte no formato que ele diz. Então, assim, é uma discussão que é o legal de usar um referencial é isso, né? A gente briga com os referenciais, não briga com o pesquisador, né? Então, é bem interessante isso. Então, E, Josi, só para encerrar o meu pensamento e a minha fala, um detalhe que eu não comentei, que é tão importante quanto tudo isso que a gente conversou, é o título do seu projeto, tá? Porque o título precisa refletir o objetivo. Então, o seu objetivo geral, ele precisa estar refletido no título. Porque as pessoas, quando forem procurarem os seus trabalhos, depois nos repositórios, elas vão ler só o seu título primeiro. E quando um projeto chega para a gente avaliar, a gente olha o título, né? E eu sigo exatamente nisso. Eu leio todo depois, mas eu leio o título, aí eu já abro lá, procuro o objetivo, a pergunta, né? Para ver se está concatenado, se a pergunta, o objetivo e o título, né, está concatenado, porque senão é algo que já foi dito aqui, né? A pessoa coloca uma questão e coloca um objetivo completamente diferente que não dá conta de responder a questão, e às vezes no título aparece outra coisa ainda louca, diferente. Então é um cuidado que a gente precisa ter, pensar que o seu trabalho tem que ter uma linha, e eu preciso entender essa linha no título, no objetivo geral, e, né, no que eu for lendo para dentro dele, tá bom? E usar criatividade nos títulos, né, pessoal? Pelo amor de Deus, nós que trabalhamos com ciência e arte, fazer título simples, qualquer jeito, né? Tem que ser criativo, tem que ser chamativo, que nem a arte é, né? Isso é uma coisa que eu desafio também. O pessoal fala, ó, vamos fazer um título legal, um título criativo, né? O pessoal usa um termo que chama sexy title, tá? Para a pessoa bater o olho no título e já ter vontade de ler o trabalho inteiro. Então, nesse sentido, é importante. Só deixa eu fazer um ajuste, Marcos, se você me permite, na tua fala, que do jeito que você falou, parece que as pessoas escolhem os orientadores. Na verdade, é o orientador que escolhe a pessoa, né? Você mirou no Danione e acertou em cheio, né? Mas escolher mesmo, quem escolheu foi ele e você, né? Tá? O nosso processo, ele não tem escolha do orientador, né? O orientador que escolhe o aluno depois. Mas o Marcos está totalmente certo no que ele falou, gente. É só isso. Ele pegou, ele fez toda uma estratégia, um estudo, né? Conhecendo o Marcos do jeito que eu sei que ele é muito estrategista, tá? Para ele mirar exatamente e acertar no coração do professor Danione. Então, dessa forma, era impossível o professor Danione não escolher ele, tá? É essa estratégia que vocês têm que ter, certo? De olhar, estudar quem vocês querem de orientador, e daí acertar diretamente no coração da pessoa com o processo, com o projeto. Eu fiz isso com o Angotti também, fiz exatamente o que o Marcos fez. Eu estudei um monte, estudei currículo, quando eu fui para o doutorado, percebi exatamente o que o professor Angotti queria orientar, né? E eu não conheci, eu conheci o professor Angotti pessoalmente num evento só, mas nunca tinha conversa com ele. E exatamente como o Marcos fez com o Danione, eu fiz com o Angotti, mirei no Angotti lá e acertei o coração dele, e ele acabou escolhendo o meu projeto. Essa coisa de estudar os currículos é interessante, gente, porque às vezes as pessoas chegam no processo de seleção para a gente e falam assim, eu gostaria de ser orientando do professor. Daí eu pergunto, tá bom, qual o último artigo que você leu meu? E a pessoa não leu nada, entendeu? Eu pergunto isso mesmo, falo, tá bom, me fala do último que... não, você tem aquela tese, né, que uma vez me responderam, você tem aquela tese, né, que fala de pendrive. Pô, ela diminuiu minha tese, assim, no mínimo, assim, sabe? Então, leiam, porque essa resposta tem que ter na língua. Às vezes perguntam, assim, no processo de seleção, quem que você pensou para ser seu orientador? Você tem que responder, pensei o professor Danione trabalha com ciência e arte, tem tais e tais artigos, tal, mas pode ser tal, mas também não fechem a opção, né? Falei, pode ser tal outro professor, porque tem tal, a professora Josi trabalha com ciência e arte e tal.
Vocês têm que ser estratégico. Isso, gente, para a banca, assim, fascina, porque a gente vê que a pessoa estuda, tá? Que ela tem trânsito de área, que ela conhece onde ela está, tá? Facilita para a gente ter uma, digamos assim, uma escolha ajustada, porque a gente se preocupa muito isso no doutorado, principalmente que são 4 anos, né, gente? Então, sejam estratégicos nesse ponto, como o Marcos foi, como eu fui, tal. Acertem o coração aí de quem vocês querem que oriente vocês. Ai, ai, o Aldri já está indo lá na frente, que bom, Aldri. Bom, já que falou, né, vamos falar um pouquinho. Então, ele já está indo na outra fase. Então, realmente, a gente pensa, né, como isso, mas quem vai escolher daí realmente são os professores, né, que vão ser orientadores. E lá, então, de repente, aí acontece muito nos nossos programas, porque vem gente de todas as áreas, né? Então, imagina, eu só vou orientar quem é da física. Né? Claro que não. Então a gente tenta acertar o coraçãozinho, gostei disso, Walter. E às vezes acerta, né? Tem um que eu li esses tempos que eu falei, não, eu quero essa pessoa aqui. Amei, amei. Tudo assim, e realmente a pessoa tinha lido, tinha pensado, né, a partir dos referenciais que eu tenho. Então, né, trouxe aqueles referenciais, trouxe aquela discussão que eu realmente gosto. Mas o que acontece também então, a gente está pensando lá na entrevista já, Audrey já foi na entrevista. Então, na entrevista, daí é uma outra fase, então, o teu projeto já foi aprovado. Você vai para a entrevista. É muito importante você saber quem vai participar, né, dessa banca aí, né? Quem são esses professores? Não deixar fechado, mostrar sua preferência, que também você fala assim, tanto faz. Tá lá, o Audrey, o Marco, não sei o que, tanto faz. Aí não é, ele não liga. Não, fala assim, olha, eu prefiro esse, mas também. E outra coisa, não deixar fechada a pesquisa, porque o que acontece é que a gente vê um potencial naquela pessoa, né? Só que não tem a ver, né? E a gente está lá, tem uma vaguinha, acontece muito isso, né? Você tem uma vaguinha, não encaixou, né? A flechinha não foi no coração de você, mas tem uma pessoa lá que ela ficou bem colocada, mas assim, não se encaixa naquilo que você trabalha. Então você fala lá para o candidato, olha, poderia fazer modificações? Gente, se vocês querem para doutorado, ou mestrado, quem não foi ainda, acho que aqui está todo mundo. Por favor, diga que sim, que eu já participei de banca que a pessoa falou não. Eu quero desse jeito. Então tá, tchau. Ninguém queria orientar a proposta que ela tinha, não porque não se encaixava, porque era uma coisa que o Michel falou daquela banca que ele foi. A pessoa queria estudar todos os problemas do universo. E a gente viu que não dava conta no mestrado. Sabe? Queria fazer uma coisa absurda, então a gente ia ter que fechar em você vai querer ou isso ou isso. E a pessoa falou que não. Ela queria estudar tudo, então a gente viu que não Josi, dava. eu Então é também já importante. tive. Desculpa o Women's Interrupting, mas Não, era isso mesmo que eu ia falar. eu já tive a experiência igualzinha também. A pessoa apresentou o projeto, e daí, gente, a gente pergunta isso não é por arrogância, é que orientador é ser humano, a gente tem limite. Eu não li toda a literatura do mundo, eu não sei de tudo. Eu tenho um limite, eu sei do que eu sei, né? E que eu estou estudando atualmente. Então, quando a pessoa apresenta um projeto, às vezes ela vem com alguma coisa muito diferencial e talvez entre no limite dos orientadores, entende? Então, o orientador não vai ter condição de orientar. Por isso que a gente pergunta, às vezes, ou porque a gente já tem alguns problemas postos no grupo de pesquisa e a gente precisa de pessoas para tocar esses problemas. Então, quando pergunta, você mudaria o projeto? Não é que a gente não dá valor para o que você está colocando, é porque a gente tem um arcabouço, né? Alguma coisa que quer interagir, não é arrogância. E eu também tive essa mesma experiência, Josi. Eu perguntei, a pessoa apresentou o projeto, eu perguntei para ela, falei, você mudaria o projeto? Porque não encaixava com o meu perfil de grupo de pesquisa, né? E ela respondeu na tampa, não, eu gostaria de seguir com esse. Daí eu falei, então tá bom, siga com ele, mas eu não vou poder te orientar, né? Tá? Mas foi sincera tal, mas, gente, é difícil, talvez você entrou no limite. Mas isso faz parte da estratégia que o Marcos falou. Se você estudou teus orientadores, se você estudou as pessoas do programa e os possíveis orientadores, você vai construir algo que encaixe com eles, entende? O problema é que a pessoa chega e não leu uma vírgula das pessoas que estão ali na frente. E daí não tem estratégia nenhuma no que ela propõe, entende? Então, ou às vezes ela não percebe uma relação de contexto. Também o efeito contrário também acontece. Já aconteceu assim, a pessoa pensou, eu estou indo para um programa de tecnologia, né? Então eu vou fazer um projeto de TIC, vou fazer um projeto de TIC. E fez um projeto com games. Só que ela não era uma pessoa que transitava por isso.
E eu achei engraçado que ela tinha um contexto muito rico, porque ela era professora de comunidade indígena. Ela podia ter feito um projeto para ensino de ciências na comunidade indígena. E ela preferiu fazer um de TI, que foi o efeito contrário, sabe? E daí o que aconteceu? Quando ela falou de game, eu perguntei para ela, tá, qual é o jogo que você joga? Porque, gente, para lidar com game, você tem que ser gamer. Me desculpa, game, eletrônico, você tem que ser gamer. É a mesma coisa eu querer fazer um projeto com bicicleta e não andar de bicicleta, tá? Daí ela não jogava nada, ela nunca tinha jogado. Então você não vai conseguir fazer um game que tenha um potencial para trabalhar no ensino, porque você não joga, tá? Então é nesse sentido, também não pode ser o contrário, né? Você tem que ser genuíno, mas ao mesmo tempo você tem que ter abertura para o diálogo com as pessoas que você quer que te orientem. Senão você não vai conseguir, né, progredir. E o Marcos é um exemplo legal, voltando no Marcos, porque o Marcos era uma pessoa que ninguém conhecia, certo? Mas como ele foi extremamente estratégico, ninguém nunca tinha tido contato com o Marcos. Mas como ele foi extremamente estratégico, ele garantiu a vaga dele. Ele garantiu a vaga dele por causa disso, certo? Então, para vocês verem como não tem essas coisas. Às vezes entra para a pessoa que a gente conhece, lógico, né? A pessoa que está como vocês aqui no grupo, olha a vantagem que vocês estão tendo. Vocês estão discutindo direto com os orientadores, certo? Então, vocês têm vantagem. Provavelmente, vocês conseguem entrar mais fácil. Mas as pessoas, às vezes, são altamente estratégicas, são de longe e tal, e elas vêm com isso e elas garantem a entrada. O Marcos é prova disso. Que é isso, depois eu vou fazer um comentário, mas eu vou deixar o Michel encerrar, que eu lembrei da qualificação da Thaís, mas eu falo depois. Michel, pode encerrar, daí a gente já fecha. Ah, legal. Mas é isso, eu agradeço, né, a Josi pelo convite, como líder do grupo, para que eu pudesse trazer um pouquinho, né, da minha experiência com o que eu faço. Eu tenho ministrado a disciplina de metodologia de pesquisa. Não sou um expert em metodologia, longe disso, tá, gente? A gente lê muito, a gente compra livros novos sempre, e a gente percebe que dentro da própria literatura existem algumas divergências e tal, mas é um pouquinho de experiência, né? Então, o que diferencia, de repente, a gente de vocês é só um pouquinho mais de experiência com a área, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido aí aproveitar um pouquinho, espero que, né, aluno do Marco Gervânio possa entender um pouquinho, né, da ideia do que é um projeto de pesquisa, e eu estou sempre à disposição, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou no grupo, no Interarte, costumo não interagir muito, né, mas eu leio tudo, eu fico bem atento ao que está acontecendo ali, né? E qualquer coisa é só, né, perguntar ali, procurar no privado, se preferir, tá bom? É isso, Josi, obrigado. Obrigada a você, Michel, com certeza contribuiu muito, né? E vai nos ajudar aí a pensar, né? Às vezes os nossos próprios projetos atuais, os projetos futuros, e com certeza a gente vai utilizar muito ainda essa nossa gravação aqui. Obrigada, Michel, e obrigada a vocês que estão aí participando. Não precisa ir embora, só vou interromper a gravação, a gente conversa mais um pouquinho.